Sejam bem-vindos ao canal Doses de Filosofia e hoje vamos comentar brevemente sobre o livro O Crepúsculo dos Ídolos ou A Filosofia a Golpes de Martelo. Neste livro, o Nietzsche vai atacar a moral cristã, a moral tradicional, os fundamentos da cultura ocidental, da civilização ocidental. Então ele vai atacar, ele vai fazer críticas à filosofia tradicional, ao platonismo, ao socratismo, ao cristianismo, a tudo aquilo que fundou a civilização ocidental. Critica inclusive ao socialismo, à democracia, que ele vai dizer ao longo do livro que é uma forma decadente de Estado. É um livro extremamente importante, de uma importância muito grande. A gente vai ver também, durante o livro, a gente vai ver o desprezo, o ódio que ele tem de Sócrates, porque é uma coisa que nega a vida, nega este corpo, privilegia a alma em detrimento do corpo, a razão, este excesso de racionalidade e tudo mais. O que Nietzsche quer dizer, antes de mais nada, com ídolo? Quando Nietzsche fala de ídolo, ele está se referindo, ele está falando de crenças, valores, ideias, pensamentos, concepções que foram tidas como verdades absolutas, mas que são apenas ilusões. São apenas verdades criadas, são apenas criações humanas que foram colocadas como verdades absolutas, inquestionáveis, como coisas certas, inquestionáveis, como coisas que não podem ser criticadas, como dogmas. São verdades criadas pelo ser humano, são ilusões, na verdade nem sequer são verdades, são apenas inverdades, mentiras, que são tomadas como verdades absolutas. É isso a que Nietzsche se refere quando ele está falando de ídolo. E ele fala a filosofia golpes de martelo, porque uma das funções do martelo, além de construir, porque você utiliza o martelo para martelar prego ou algo do gênero, para martelar alguma coisa, ou seja, você quer martelar um prego, você está construindo, você utiliza o martelo para construir. E o Nietzsche ele vai utilizar o martelo para construir, mas ele também vai utilizar o martelo para destruir. Destruir o quê? Os fundamentos da civilização ocidental. Fundamentos que não passam de ilusões. De ilusões para a gente fugir da realidade. Para a gente fugir deste corpo. Para a gente fugir deste mundo. Para ir para um mundo além, para o mundo das aparências. Para o mundo ideal. Fazendo aqui referência à filosofia de Platão. Que influenciou bastante o cristianismo, inclusive. O Nietzsche ele vai criticar os ídolos que a gente constrói, que são pura construção do ser humano. Aqui a gente vai falar, toda a verdade é simples, não existe aí uma dupla mentira. O Nietzsche ele escreve muito aforismos, É muito importante nós dizermos isso aqui, máximas e sátiras. Escreve muitos aforismos. E é interessante a gente analisar, a gente refletir, porque são pequenas reflexões aqui, porque ali a gente vê pequenas reflexões aqui no livro. Depois a gente vê muitas reflexões deles, reflexões curtas, mas que fazem a gente refletir profundamente. Muitas máximas. Inclusive aqui eu peguei uma versão que não tinha tantas máximas assim. Eu acho que eu peguei uma versão com menos máximas. O Nietzsche vai falar sobre o problema de Sócrates. Em todos os tempos, os sábios fizeram o mesmo juízo da vida. Ela não vale nada. Ou seja, os filósofos, que a gente vê, filósofos da Idade Média, filósofos influenciados por Platão e tudo mais, o platonismo,
que eles falaram? Uma vida não vale nada. Esta vida terrena não vale nada. Ou seja, são pessoas que desprezavam a vida terrena, a vida que a gente vive, para dar valor a uma outra vida, a uma vida pós-terrena, uma vida ultraterrena, uma vida em outro mundo, no paraíso, celeste, tudo mais. Sempre toda parte ouvimos sair de suas bocas a mesma palavra, uma palavra repleta de dúvida, repleta de melancolia, repleta de cansaço da vida, repleta de resistência contra a vida. Mesmo Sócrates disse ao morrer: viver é estar há muito tempo enfermo, devo um galo a Esculápio libertador. Mesmo Sócrates tiveram bastante disso. O que isso demonstra? O que isso mostra? Outrora se teria dito, e se disse muito alto, e nossos pessimistas, em primeiro lugar. É necessário que haja aqui algo de verdadeiro. O consenso sapientium demonstra a verdade. Falamos assim ainda hoje, podemos? É preciso em todos os casos que haja aqui alguma coisa de enfermo. Eis nossa resposta. Esses sábios, entre os sábios de todos os tempos, seria mistério primeiramente vê-los de perto. Talvez não estivessem firmes sobre suas pernas, talvez fossem retardatários, vacilantes, decadentes. A sabedoria, quem sabe, aparecesse sobre a terra como um corvo, ou com um ligeiro odor de carniça entusiasmo. Essa irreverência de considerar os grandes sábios como tipos de decadência nasce em mim precisamente num caso em que o preconceito letrado e iletrado se opõem com maior força. Reconheci em Sócrates e em Platão sintomas de decadência. Então veja bem, o Nietzsche vai colocar Sócrates, tanto Platão como Sócrates, como tipos de decadência, são filósofos decadentes, são sábios decadentes, ou sábios da decadência. Ele coloca ali como sintomas da decadência. Não tá falando, eu acho que não sei se ele está falando como causa, porque quando a gente fala de sintoma, a gente não está falando da causa. Ele coloca Sócrates e Platão como sintomas da decadência. Ele não está colocando, sendo que as ideias de Sócrates e Platão também provocam essa decadência. Então isso é uma coisa para a gente refletir, porque ele coloca como sintomas de decadência. Sendo que Sócrates, claro que eles podem ser produtos de uma decadência que já existia antes, Só que as ideias deles contribuíram, as ideias que eles propagaram contribuíram para a decadência, Da maneira como o Nietzsche entende a decadência, negar a vida, negar os instintos, que é a decadência do ser humano, isso é a decadência do ser humano, quando a causa da decadência é negar os instintos, e eles são pessoas que negaram a vida, ou seja, também são causa dessa decadência, não são apenas sintomas, dentro da visão que Nietzsche coloca de decadência. Eu gosto muito das reflexões de Nietzsche, porque olha que isso é muito interessante. O Nietzsche ele fala até da aparência de Sócrates. Sócrates pertencia por sua origem ao populacho, sabe-se, percebe-se que era feio. Figura, objeção e heresia era quase uma refutação entre os gregos. Em suma, era grego, era Sócrates, A feiura é muitas vezes sinal de uma evolução entravada pelo cruzamento, ou então sinal de uma evolução descendente. Os antropólogos que se dedicam à criminologia nos dizem que o tipo criminoso é feio. Monstro em fronte, monstro em ânimo, ou seja, monstro na aparência física, monstro no rosto, monstro na aparência física e tudo mais, monstro na alma. E o criminoso é um decadente. Sócrates era um tipo criminoso, ou seja, se você era feio, considerado esteticamente feio, basicamente não era totalmente fora do padrão estético dos gregos, você era considerado uma pessoa feia na alma, você era considerado ser uma pessoa que tinha uma alma feia, basicamente uma alma ruim. Se você tinha uma beleza física, se você tivesse uma beleza física, isso quer dizer que você também tinha, se você tivesse beleza física, isso implicaria numa uma beleza moral. Ou seja, se você tivesse beleza física, você tem beleza moral. Se você tem beleza física, você tem beleza moral. Ou seja, se você tem uma estética, uma aparência, padrão ou algo do gênero, para uma sociedade X ou Y, então quer dizer que você tinha uma alma bonita. Bonita moralmente, já no sentido moral, não no outro sentido, mas no sentido moral. Mas como assim beleza moral? No sentido de você ser
uma pessoa boa moralmente, de fazer ações corretas, de ser uma pessoa reta moralmente, estar de acordo com os padrões éticos da sociedade, de acordo com o código moral, de acordo com o código ético de uma sociedade. Então, uma pessoa que era bonita era ao mesmo tempo vista como uma pessoa boa moralmente, como uma pessoa virtuosa. Então, a pessoa que era bonita esteticamente era uma pessoa vista como virtuosa. Eu já tinha visto isso, né? Tinha estudado um pouco sobre essa concepção estética na antiguidade grega. E realmente, a pessoa que tinha uma beleza física era considerada como uma pessoa boa moralmente. Só que isso já morreu, né? Porque não é uma necessidade, não é uma necessidade lógica e algo do gênero, uma necessidade metafísica, isso não existe. A gente percebe que pessoas esteticamente muito bonitas também podem cometer crimes, também podem fazer bizarrices, atrocidades e crueldades e tudo mais. A gente percebe isso na prática, que pessoas bonitas, esteticamente muito bonitas, padrões, também podem cometer crimes, também estão suscetíveis, estão passíveis, também tem... Sei que existe livre-arbítrio, porque o Nietzsche também tem um pé atrás com o conceito, com a concepção de livre-arbítrio. Então, mesmo as pessoas bonitas, elas podem cometer crimes, podem ser monstruosas. Mesmo as pessoas que não são monstros esteticamente, podem ser monstros na alma. Então, pessoas monstros, pessoas que são consideradas monstros, né, monstros esteticamente, podem ser pessoas boas. Da mesma forma, pessoas que são consideradas monstros esteticamente podem ser pessoas boas moralmente. Então, assim, uma coisa não implica a outra. Uma coisa não implica a outra. Mas o que a gente pode dizer aqui, talvez uma tendência, talvez sim, talvez exista uma tendência entre as pessoas feias, ou mais feias, ou fora do padrão estético, de cometer mais crimes. Talvez exista uma tendência. Como assim? Por elas serem feias, por consideradas feias? Não. Por elas serem rejeitadas, excluídas, em razão de não se adequarem ao padrão estético. Então, muitas pessoas que não se adequam ao padrão estético vigente, a concepção de beleza dentro de uma sociedade, elas podem ser excluídas, vítimas de exclusão, de ostracismo, de um tratamento inferior, e isso pode gerar um sentimento de raiva, de ressentimento, de ódio. Elas podem não conseguir reproduzir, satisfazer suas necessidades sexuais, e aí isso gera um crime. Ou seja, o fato de elas serem excluídas, o fato de elas serem excluídas porque não se adequaram ao padrão estético de beleza. Então, isso pode desencadear crimes, evidentemente, mas se trata de talvez uma propensão maior, de uma tendência maior. Isso talvez a gente possa falar nesses termos, né, de uma tendência maior. Talvez a gente possa falar nesses termos de uma propensão maior. Agora, dizer que só porque ela é feia esteticamente, porque ela não agrada esteticamente, só porque ela é feia esteticamente, ela é criminosa, ela é uma pessoa horrível, ruim. Não. Isso não é bem assim também. A gente pode apontar uma tendência, né, padrões, casos gerais, mas não é bem assim também. A gente tem que colocar isso em perspectiva, né? A gente tem que analisar a completude do caso. Outra coisa que eu quero trazer aqui é a questão da razão na filosofia, onde a gente tem um desprezo pelos sentidos, né? Sócrates ele vai privilegiar muito a razão, a alma, em detrimento do corpo. O corpo é apenas um instrumento da alma, né? O corpo é relegado ao segundo plano, ele é colocado em segundo plano, o corpo, né? E o corpo é colocado em segundo plano. Isso a gente vê na filosofia de Sócrates. Enquanto a gente vê a razão sendo colocada, a gente vê a apoteose da razão, né? Sendo que a vida não é só razão, a vida não é só pura racionalidade, a vida é muito mais do que racionalidade. A vida não é apenas racionalidade. E a gente vê esta adoração à racionalidade, ela sendo colocada num patamar talvez que ela não devesse ter, digamos assim. E aqui a gente pode olhar aqui
separo com profundo respeito o nome de Heráclito. Se os demais filósofos rejeitaram o testemunho dos sentidos, porque a gente vê essa tendência de muitos filósofos rejeitarem, né, o testemunho dos sentidos, porque os sentidos são múltiplos e variáveis. Heráclito rejeitava o testemunho porque se apresenta as coisas como dotadas de duração e unidade. Por que o Heráclito rejeitava o testemunho? Porque ele rejeitou. Porque ao mesmo tempo que ele falava que tudo passa, tudo se transforma, falava da mutabilidade, ao mesmo tempo ele rejeita o testemunho do sentido. Por quê? Porque apresenta as coisas como dotadas de duração e unidade. O problema do testemunho dos sentidos. Também Heráclito foi injusto com os sentidos, que não mentem nem a maneira que os eleatas se figuravam. Porque os eleatas eles negavam a multiplicidade, né? Como a gente percebe, como a gente já viu, né? O Parmênides, sobretudo. A razão é a causa de falsearmos o testemunho de sentidos. Estes não mentem quando nos mostram o vir a ser das coisas, o desaparecimento da mudança. Mas em sua afirmação segundo a qual o ser é uma ficção, Heráclito terá eternamente razão. O mundo das aparências é o único real. O mundo, a verdade foi acrescentado pela mentira. O mundo das aparências é o único real. O mundo. Verdade foi acrescentado pela mentira. Este mundo das aparências, né, que é um mundo físico que a gente observa, ele foi colocado como um mundo que não é um mundo de verdade. Que não é um verdadeiro mundo. Este mundo das coisas tangíveis que nós tocamos, que nós sentimos, que a gente experiencia, na verdade não é o mundo real. Na verdade existe, porque isso foi apregoado, né, durante muito tempo. Este não é o mundo real. O mundo real é outro mundo, é um além, é um mundo além. E o Nietzsche vai atacar isso justamente, o fato de nós negarmos este mundo, o fato de negarmos este mundo, que este é o verdadeiro mundo. Não se trata de um mundo das aparências, este é o verdadeiro mundo. E este verdadeiro mundo que a gente está experienciando, temos percepção deste mundo, não de outro mundo, este mundo além, na verdade, o mundo além não é este mundo. Quer dizer, o mundo das aparências não é este mundo. O mundo das aparências é o mundo além, na verdade. E existe toda uma inversão quando a gente fala dessa filosofia platônica, socrática, né, quando a gente vê. Toda uma inversão. O Nietzsche é genial. O Nietzsche é genial. Suponho que me agradecerão os leitores se condensar em 4 teses uma ideia tão importante e nova como a que estou tratando. Assim facilita a compreensão e também provoca a contradição. As razões pelas quais se chamou este mundo do mundo da aparência provam pelo contrário sua realidade. Uma outra realidade absolutamente indemonstrável. Não existe este mundo, além este mundo, seja o paraíso, seja o que for, o mundo das ideias, é algo absolutamente indemonstrável. A gente não tem como demonstrar. As razões pelas quais se chamou este mundo de um mundo das aparências, então a gente chamou este mundo que a gente vivencia de um mundo das aparências, as razões pelas quais a gente chamou este mundo de mundo das aparências, provam sua realidade. Os distintos signos que foram atribuídos à verdadeira essência das coisas são signos característicos do não ser, do nada. Então, essas características que a gente atribuiu, né, ao ser, a verdadeira essência das coisas, né, na verdade, são características do não ser. Essa imutabilidade, essas características, essas apanagens, propriedades que a gente atribui ao ser, na verdade são características do não ser. É isto o que o Nietzsche está dizendo. Então, toda essa imutabilidade, porque não existe imutabilidade na vida real. Na vida real, no mundo real, não existe imutabilidade, não existe essa intransição, a permanência absoluta, nada disso existe. No mundo real a gente vê multiplicidade, mudança, transformação, movimento. E todas essas características que a gente viu, que a gente atribuiu ao ser, são características do não ser, do nada. Falar de outro mundo distinto deste carece de sentido. Não faz o menor sentido falarmos de outro mundo além deste de um, seja do paraíso, do céu, do reino dos céus, né, como os cristãos vão dizer. Não faz o menor sentido. Carece de sentido. Quarta proposição, né, dividir o mundo num mundo real e um mundo de aparências
seja a maneira do cristianismo, seja a maneira de Kant. Um cristão pérfido, afinal de contas, é somente uma sugestão da decadência, um sintoma da vida descendente. O fato do artista ter em maior apreço a aparência do que a realidade não se coloca contra essa proposição. Pois, em tal caso, a aparência significa a realidade reproduzida uma vez mais em forma de seleção, de acréscimo, de correção. O artista trágico não é um pessimista, ele diz sim a tudo que é problemático e terrível, é dionisíaco. Ele diz sim à vida. Então o Kant é outro. Kant é outro sujeito que vai dividir o mundo em um mundo real e um mundo de aparências. Né? Porque a gente tem em Kant o mundo fenomênico, que é aquele mundo que o sujeito real é o mundo onde a gente realmente percebe as coisas, e o mundo das coisas em si, a que não temos acesso. Então a gente faz esta separação em Kant entre o mundo da coisa em si, que é ao qual a gente não tem acesso, e o mundo dos fenômenos, a que a gente tem acesso. Eu gosto muito dessa distinção que o Nietzsche faz. Como o mundo verdade tornou-se, enfim, uma fábula. O mundo verdade é acessível ao sábio, ao religioso, ao virtuoso, vive nele, ele mesmo é esse mundo. Olha que interessante. O Nietzsche está criticando. O Nietzsche não está elogiando, exaltando. O Nietzsche está criticando. É interessante que este mundo verdade ele é acessível a pessoas como sábio, como religioso, virtuoso, e o povo comum, e o populacho. O mundo verdade inacessível no momento, porém prometido ao sábio, ao religioso, ao virtuoso, ao pecador que faz penitência. Como que a gente pode acessar a este mundo verdade, a este mundo ideal, a este mundo das ideias, a este mundo dos sentidos, a este paraíso? De que maneira a gente pode acessar este mundo? Através da penitência, através do horror à vida, através do horror a esta vida, através do terrorismo, através do sofrimento, através da dor, né, matando o nosso corpo, matando os nossos instintos, reprimindo todos os nossos instintos de vida, um instinto de poder, um instinto de preservação, um instinto sexual, todos os instintos, impulsos, né, naturais ao ser humano vão sendo negados, vão sendo constantemente negados, vão sendo reprimidos, destruídos. E a gente vai matando a nossa animalidade, que também faz parte do nosso ser. Então, o ser humano é um ser racional, mas ao mesmo tempo é um ser animal. Né? E a gente vai privilegiando somente a parte racional, em detrimento das emoções, dos sentimentos, dos impulsos, das tendências, dos instintos animais. E para a gente acessar a este mundo da verdade, das ideias, este mundo, este paraíso, a gente precisa destruir esta animalidade. Olha que interessante. A gente precisa castrar o ser humano. Fazer do ser humano um animal doente, de acordo com Nietzsche. Nós precisamos fazer do ser humano um animal doente, para a gente ter acesso a este mundo. O mundo verdade, inacessível, indemonstrável, que não se pode prometer, porém que mesmo supondo-se seja imaginário, é um consolo e um imperativo. Olha que interessante. Nós, nesta vida terrena, nós não temos como acessar este mundo. Como é que a gente vai provar este mundo? Se a gente nem sequer pode acessar a este mundo. Então não temos sequer como provar este mundo, que este mundo existe. Porque primeiro que ele é inacessível a este mundo. A nós, enquanto vivos. Então, é um mundo que, enquanto vivos, enquanto estamos vivos, percebendo, utilizando a razão, as nossas faculdades cognitivas, ele é inacessível. A gente não consegue acessar. É algo desconhecido. A gente não consegue acessar. Como que a gente vai cognitivamente? A gente não tem acesso pela percepção, pela razão, a gente não tem acesso. A gente não sabe o que é. Então é uma coisa inacessível ao ser humano. Sequer temos como demonstrar. Que não se pode prometer, porém, que mesmo supondo que seja imaginário, é um consolo imperativo, mas é uma coisa que agrada, que alimenta a nossa esperança, que faz a gente continuar trabalhando, continuar sendo escravizado, que faz a gente continuar obedecendo a ritos, a rituais, a tradição, a igreja, que faz as pessoas continuarem obedecendo a igreja, obedecendo tudo por uma vida ultraterrena, por uma vida pós-terrena, que sequer sabemos se existe ou não. Então as pessoas obedecem a um código de regras, a um código de normas, a moral cristã, a moral tradicional, na esperança de um dia
de um dia subir ao reino dos céus, de ascender ao reino dos céus. Reino dos céus, este, que é algo talvez puramente imaginário. Então, a gente não sabe se existe céu. Nós não sabemos se existe céu. É uma hipótese. É uma hipótese talvez que tenha sido produto puramente da nossa imaginação. E para chegarmos a este reino dos céus, a este paraíso, a gente destrói a nossa vida terrena. Destruímos a vida terrena em prol de uma vida que sequer sabemos que existe. Matamos os nossos instintos, destruímos os nossos instintos, o nosso ser, em prol de uma vida que sequer sabemos que existe. É como a gente pegar um dinheiro, jogar no tigrinho e será que eu vou ter sorte de lograr? Será que eu vou ganhar um dinheiro? Será que eu vou recuperar o investimento que eu fiz? Será que eu vou dobrar o dinheiro que eu coloquei? É uma aposta, a gente não sabe. É pura aposta. Porque a gente não sabe se existe uma vida outra terrena. Então a gente obedece a um código de regras. E quem se beneficia do cumprimento desse código de regras? Do cumprimento dessa obediência que a gente tem? Quem se beneficia disso? Os poderosos, religiosos. Os sacerdotes lá de cima, do alto escalão da igreja. O poder político, porque a igreja tem um poder político. Os sacerdotes, o Papa, os cardeais, que estão ali do lado do Papa, que poderão um dia se virar padres, ser padres universais, papas, no caso. Então, quem que se beneficia disso tudo, dessa obediência? Os sacerdotes que se sentem superior moralmente, porque eles comandam, porque eles estão no comando, uma posição de superioridade. Isso garante essa satisfação desse sentimento de superioridade moral, satisfaz esse instinto de poder de poucos, onde poucos, os cabeças, controlam uma massa e satisfazem ao mesmo tempo o seu sentimento de superioridade moral, o seu desejo de poder, porque todos nós temos um desejo de poder dentro de nós. Todos nós. E com essa obediência, quem se beneficia sobretudo? Com essa obediência moral e ética. Aqueles que estão em cima, ou acima, aqueles que estão no topo, aqueles que detêm o poder dentro da igreja. Estes seres humanos realmente se beneficiam disso tudo. Isso é importante dizer. O mundo verdade, este mundo das ideias do Platão, o Nietzsche está falando disso. O mundo verdade é uma ideia que não serve mais para nada, não obriga a nada, uma ideia que se tornou inútil, supérflua, frequentemente uma ideia refutada, suprimamo-la. Dia, claro, de jejum, retorno do senso comum e da alegria, Platão se cobre de vergonha, e todos os espíritos livres fazem um tumulto dos diabos. O mundo verdade acabou abolido. Que mundo nos ficou? O mundo das aparências, mas não. Com o mundo da verdade, abolimos o mundo das aparências. Meio-dia, momento da sombra mais breve, termo do erro mais demorado, ponto culminante da humanidade. Aqui ele fala de Zaratustra, ele faz uma referência a Zaratustra, porque a gente tem uma obra, Zaratustra é um personagem da obra Assim Falou Zaratustra, uma obra do Nietzsche, muito famosa, muito conhecida. Moral como manifestação, a moral como manifestação contra a natureza. O Nietzsche ele vai falar aqui. O Nietzsche ele vai dizer que a moral mata a nossa natureza. Que a moral que foi colocada como moral tradicional, moral cristã, moral em conformidade com a natureza, ou moral decorrente da natureza, esta moral, em vez de a moral advir da natureza, fortalecer a nossa natureza, é uma moral que destrói a nossa natureza. É uma moral que mata a nossa natureza. É uma moral que destrói a nossa natureza. É uma moral antinatural, como o Nietzsche vai dizer. A moral, ela destrói a nossa natureza. A moral cristã, a moral tradicional, destrói a nossa natureza. Não é uma moral que torna o homem mais forte, que torna a nossa natureza mais forte, que engrandece a nossa natureza, que edifica a nossa natureza. A moral cristã, a moral tradicional, a moral que está imposta por tanto tempo, é justamente uma moral que faz o oposto, que torna o homem fraco, que enfraquece a natureza. Todas as paixões têm uma época em que são funestas, em que envelhecem suas vítimas com o peso da brutalidade, e uma época posterior, muito mais tardia, em que se casam com a inteligência e se espiritualizam. Outrora, a brutalidade da paixão
Era a causa para que se fizesse guerra contra a própria paixão, para que se conjurassem os homens para aniquilá-la. Todos os antigos juízos morais estão de acordo com este ponto. É preciso destruir as paixões. Então, os juízos que a gente vê, os juízos vigentes que nós vemos, veja bem, os juízos morais dizem que a gente deve destruir as paixões. Ou seja, as paixões são coisas humanas. As paixões são os nossos sentimentos. Então, os juízos morais vigentes da moral tradicional, que pertencem à moral tradicional, os juízos da moral tradicional, os juízos da moral católica e tudo mais, vão fazer o quê? Vão dizer que a gente deve destruir as nossas paixões, os nossos sentimentos. É um juízo que mata os nossos sentimentos, é uma concepção que mata os nossos sentimentos. A moral cristã mata os nossos sentimentos, aquilo que é humano. A forma mais célebre dessa ideia encontra-se no Novo Testamento, no Sermão da Montanha, onde que se diga de passagem, né, não se tomam todas as coisas a partir de uma certa altura. Ali se diz, por exemplo, referindo-se à sexualidade: se teu olho direito para ti uma ocasião de pecar, arranca-o. Felizmente, nenhum cristão cumpriu ao pé da letra esse preceito. Destruir as paixões e os desejos unicamente por sua brutalidade para evitar as consequências nocivas que esta produz, nos parece hoje uma forma particular da estupidez. É uma moral puramente estúpida. A moral cristã. Ela mata e destrói as nossas paixões, os desejos humanos. Nos torna fracos, castrados. É como se a gente elas querem que a gente seja um robô, praticamente um ser humano sem sentimentos, sem afetos. Isso é impossível. A gente não consegue. Porque a gente é humano. Por mais que eles tentem nos tornar não humanos, eles não vão conseguir. Eles vão realmente nos tornar doentes. Isso que eles vão conseguir. Eles vão nos tornar doentes. Seres reprimidos. Que, matando, vão destruir o ser humano. É a única consequência dessa aplicação muitas vezes violenta dessa moral cristã. A destruição do ser humano. O enfraquecimento do ser humano. E aqui eu estou expondo a visão de Nietzsche. Tá? Não vou concordar absolutamente com tudo que o Nietzsche diz, mas eu estou expondo a visão. Então, para efeito de exposição, eu tenho que falar como se estivesse concordando com o Nietzsche. Para expor o Nietzsche. Em um momento oportuno, talvez eu faça uma crítica ao Nietzsche, talvez em outro vídeo, talvez em outra ocasião, talvez em outra oportunidade, talvez eu faça uma crítica ao Nietzsche. Mas neste momento não pretendo fazer uma crítica ao Nietzsche. Neste momento pretendo expor a visão do Nietzsche. Então, eu preciso de falar como se estivesse concordando com Nietzsche. Eu vou seguir esta metodologia de falar como se estivesse concordando com ele, mas não necessariamente concordando com tudo, com todos os pontos, evidentemente. Talvez em um momento oportuno, um momento posterior, eu venha trazer as minhas objeções, as minhas críticas e tudo mais, e mostrar que em determinados pontos eu não concordo, pontos de que eu discordo dele. Talvez eu faça isso em algum momento, mas não agora. Agora estou fazendo a exposição. A igreja primitiva lutava, como é sabido, contra os intelectuais, em benefício dos pobres de espírito. Como esperar dela uma guerra inteligente contra as paixões? A igreja combate as paixões através do método da extirpação radical. Mais uma passagem. A igreja cristã combate as paixões através do método da extirpação radical. Seu sistema, seu tratamento é a castração. A igreja castra o homem. A igreja castra o ser humano. Tenta retirar dele os instintos, os sentimentos, as paixões, aquilo que é propriamente humano. A igreja não pergunta como espiritualizar, como embelezar, como divinizar os desejos humanos, as paixões humanas. A gente não se pergunta como fazer isso. A gente não se pergunta. O que a gente quer é simplesmente o que os cristãos querem ali, no caso a igreja, vamos colocar os cabeças sobretudo, é destruir aquilo que é humano, aquilo que faz que a gente seja humano. Porque aquilo que faz que a gente seja humano não é somente a razão. Aquilo que faz com que nós sejamos humanos é também a animalidade, não somente a razão. O homem é homem não só por ser racional, o homem é homem também por ser animal. Então, a animalidade é extremamente importante e faz parte da essência do homem, tanto quanto a própria razão. Em todas as épocas, o peso da disciplina foi posto a serviço de extermínio.
da sensualidade, do orgulho, do desejo de dominar, de possuir e de vingar-se. Mas atacar a paixão na sua raiz é atacar a raiz da vida. Olha que interessante que o Nietzsche vai falar. Atacar a paixão na sua raiz, quando a gente vai atacar a paixão na sua raiz, tentando destruir, tirar, extirpar a paixão do ser humano, é atacar a raiz da vida. Ou seja, atacar a paixão, tentar extirpar todo tipo de paixão no ser humano, é tentar extirpar a vida, é atacar a vida, é dizer não à vida, não é dizer sim à vida. O processo da igreja é nocivo à vida. O que a igreja prega é nocivo à vida. É uma castração. Esse mesmo remédio, a castração, a extirpação, costuma ser empregado instintivamente no combate contra os desejos por aqueles que são demasiado débeis de vontade, demasiado degenerados para poderem pôr um limite nos desejos por essas naturezas que têm necessidade de dilacrar. Falando metaforicamente, e mesmo sem metáfora, que necessitam uma declaração de guerra definitiva, um abismo entre eles e a paixão. As condições radicais indispensáveis só se dão nos degenerados. Olha aqui, mais aqui para baixo, a hostilidade radical, o ódio voltado à morte da sensualidade. É um sintoma grave que dá margem para fazer suposições sobre o estado geral do ser que atinge esse excesso. Recorra-se a toda a história dos sacerdotes e dos filósofos, incluindo a dos artistas. Não são os impotentes, não são os ascetas, os que lançam suas setas envenenadas e contrassentidas, são ascetas impossíveis, os que necessitam ser ascetas. Bom, o vídeo está um pouco longo, eu vou terminar por aqui e em breve eu vou fazer uma continuação deste vídeo, talvez. Não sei, mas eu vou abordar e vou falar mais sobre Nietzsche. Bom, isso é tudo, pessoal. Até o próximo vídeo.